Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 36 do nosso canal. Esse é o penúltimo vídeo de uma sequência de 8 aulas sobre controlador lógico programável. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar uma partida direta simples, automatizada no simulador CAD ESIMU. Eu vou compartilhar com você o link desse software na descrição do vídeo para você baixar, instalar no seu computador e executar todas as simulações. E assim você pode colocar em prática os conhecimentos teóricos que você absorveu nessa sequência de 8 aulas, realizando as simulações dos sistemas com controlador lógico programável. Então vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que a gente precisa é acessar o programa. Então a gente já está com o programa aqui aberto, então a gente não fez a entrada do software ainda. E o CAD ESIMU é um software auto-executável, você não precisa de fazer a instalação, basta apenas copiar passo a passo a área de trabalho e iniciar a utilização. Eu já estou aqui com o programa aberto e a primeira coisa que aparece para mim é um teclado numérico, para mim seria a senha, e a senha do software é 4962, e a gente é obrigado a inserir essa senha para que não sejam limitadas as ações que você pode executar dentro do programa, como por exemplo salvar ou executar a simulação do seu projeto. Então a senha do programa é 4962, então a gente vai fazer a digitação aqui dessa senha. Então vou digitar aqui 4962, dei o OK. E assim meu software já está pronto para iniciar a criação aí de projetos, ok? E eu vou criar com vocês a partida direta simples automatizada com controlador lógico programável. Nós vamos utilizar o modelo S7200 da Siemens no modelo 1214C CPU AC DC RLY, que é alimentação por corrente alternada, entrada por corrente contínua e saída relé, que é uma saída que você pode utilizar qualquer tipo de tensão que você tiver necessidade. E como o nosso projeto vai ficar um projeto com um circuito muito grande, porque são vários diagramas que a gente tem que elaborar, a gente precisa mudar a configuração da página, porque o ambiente aqui onde a gente vai fazer o desenho do nosso circuito está muito pequeno. Então você vai vir aqui em arquivo, na parte superior, clicar em configuração, e a gente vai escolher aqui a opção A3 formato 2. Então clica na opção A3 formato 2, e depois vem e confirma no OK. Então você vai ver que já aumentou a área onde você pode realizar a criação do projeto. Então pessoal, nós vamos iniciar a criação do nosso sistema com o circuito elétrico de força. Então vou clicar aqui na opção de alimentação para a gente inserir as nossas fases. Então a alimentação está aqui nessa primeira opção do lado esquerdo. Então cliquei nela uma vez, vai aparecer aqui para mim toda a alimentação. E a alimentação que vocês vão pegar é essa alimentação aqui, com 3 fases e um terra. Tranquilo? Então vamos inserir aqui a nossa alimentação. Coloquei os 3 fases e um terra. E agora a gente vai inserir o símbolo do nosso dispositivo de proteção, do circuito de força contra curto-circuito. Então nós vamos usar o disjuntor termomagnético. Então o disjuntor termomagnético está nessa opção. Então vocês vão clicar nessa categoria, ok? E depois de clicar a gente vai inserir o disjuntor termomagnético, que é esse cara. Então, clica uma vez nele, arrasta e solta aqui na área do projeto. Depois de inserir o disjuntor termomagnético, a gente vai inserir o símbolo do nosso contator. E o contator está nessa opção. Então, vocês vão clicar nessa categoria para inserir o contator. Então, vou clicar nele e a gente vai inserir aqui o contator com 3 terminais, um contator tripolar. Então, já inseriu o contator. Agora, a gente vai inserir o dispositivo de proteção contra a sobrecarga. Então, vamos usar aí o nosso relé térmico. Então, o relé térmico ele se encontra nessa mesma categoria do disjuntor termomagnético. Então, ele está aqui, o símbolo do relé térmico. Tranquilo? Então, vamos inserir aí o relé térmico. E por último, a gente vai inserir aí o motor. E o motor está aqui na 5ª categoria. Então, vamos clicar aqui na categoria de motores. E vamos pegar aqui esse primeiro motor, que é o motor para a partida direta simples. Então, vamos clicar uma vez nele e arrastar aqui ele para a área de projeto. Percebam que nesse símbolo só aparece 3 pontos do motor, mas o motor é de 6 pontos, o motor trifásico. Então só aparece 3 pontos porque a gente sabe que na partida direta simples o fechamento do motor é fixo. Se for para 220, 380, ou seja lá qual for a tensão que o seu motor esteja trabalhando, obrigatoriamente o fechamento vai ser fixo. Você não vai mudar em pleno funcionamento o fechamento desse motor. Por isso que no símbolo você só representa os 3 terminais das fases e o aterramento. A gente sabe que o motor trifásico não tem condutor neutro. Então estão aí as 3 fases e o aterramento. Beleza? Então vamos fazer aqui a ligação dos condutores. Então os condutores estão aqui na última categoria. Você pode clicar aqui nessa categoria e vai abrir para você aí os condutores. Então vou pegar aqui esse condutor para ser o meu condutor de fase.
e arrastar aqui nos terminais do disjuntor termomagnético, alimentação, contator de relé térmico até chegar na bobina do motor. Então o ideal é que a corrente elétrica que vai sair aqui das 3 fases chegue na bobina do seu motor, certo? Então já fiz a ligação aí, passando pelo dispositivo de proteção contra curto-circuito, que é o disjuntor termomagnético, passando aí pelo contator e passando aí pelo dispositivo de proteção contra sobrecarga, que é o nosso relé térmico. A gente sabe que também existe o fusível para substituir o disjuntor termomagnético e para substituir os dois, o disjuntor termomagnético ou o fusível e o relé térmico, a gente tem o disjuntor motor. Então o disjuntor motor faz a função desses dois. Tranquilo? Faltou aí o condutor do aterramento, então vamos pegar aqui o fio verde e amarelo e puxar aqui o nosso aterramento do motor. Então só falta a gente nomear aí os componentes. Então a gente sabe que disjuntor, que é dispositivo de proteção, a gente tem que chamar ele de F. Eu vou chamar aqui de F1. O contator a gente chama de K. Então vou colocar aqui esse cara sendo o meu K1. E o relé térmico, como também é um dispositivo de proteção, a gente também chama de F. Como o meu disjuntor termomagnético foi o meu componente F1, o meu relé térmico vai ser o meu componente F2. Tranquilo? Como eu só tenho um motor, esse cara aqui vai ser o meu M1. Então, nosso circuito de força já está pronto. A gente sabe que toda vez que fechar o disjuntor termomagnético, a tensão elétrica vai vir até o terminal do K1, mas não vai passar porque K1 está aberto. Mas se você fizer o acionamento da bobina de K1 e fechar os 3 contatos ao mesmo tempo, a corrente elétrica vai circular pelos contatos do relé térmico e vai chegar no motor fazendo o motor girar. Tá ok? Então o nosso circuito de comando, que vai ser montado com o controlador lógico programável, ele vai servir justamente para controlar o acionamento do contator que faz a energização do nosso motor e realizar a identificação de sobrecarga através do relé térmico. Então agora a gente já vai iniciar a criação aí do nosso circuito de comando. Então a gente vai inserir primeiro aí o símbolo do nosso controlador lógico programável. E a gente sabe que o controlador lógico programável está nessa categoria. Então você vai clicar nessa categoria e escolher aí o tipo de controlador que você vai utilizar. Esse primeiro controlador que você está observando é um controlador Logo, também é Siemens, mas a gente vai usar esse outro controlador, que é um controlador S7200, também da Siemens. Então vou clicar uma vez nele, arrastar aqui a CPU para a área de projeto. Vou arrastar aqui o meu circuito de força mais para baixo um pouco. Nós vamos iniciar aqui agora a montagem do circuito elétrico de comando, certo? Vou dar uma dica para vocês, para ficar fácil de vocês conseguirem visualizar tudo. Tenta montar aqui os componentes na entrada e na saída mais próximo possível aqui do controlador, que aí você consegue enquadrar tudo aí no seu projeto. Então vou fazer primeiro a alimentação do controlador. Então a alimentação, eu vou pegar aqui o fase, o neutro e terra, certo? Então vou colocar aqui a alimentação. E aqui na alimentação eu preciso ligar o fase no primeiro terminal, o neutro no segundo terminal e o terra no terceiro terminal. Então vou pegar aqui os condutores. Então vou ligar aqui o fase no primeiro, pegar o segundo condutor neutro, que é o azul, e ligar aqui no terminal do neutro. E agora eu vou pegar aqui o condutor terra e fazer a ligação do terra. Beleza. Agora a gente precisa colocar aí os componentes na entrada. Então, como a gente vai precisar de montar uma partida direta simples, a gente vai utilizar 2 botoeiras. Então, vou pegar aqui as botoeiras. Botoeiras normalmente abertas. Então, vou pegar 2 botoeiras normalmente abertas. E vou pegar agora os contatos auxiliares do relé térmico. Vou usar aqui um bit do byte 1 para a gente variar aí os endereços. Vou fazer a nomeação deles. Então, vou chamar a botoeira da esquerda de S0, vou chamar a botoeira da direita de S1 e o contato auxiliar do relé térmico, como a gente tem aqui no nosso circuito de força que o F2 é o nosso relé térmico, o contato auxiliar dele obrigatoriamente também tem que ser F2. Tranquilo? Então vamos colocar o nome nesse cara. E para a gente colocar o nome do componente, você precisa só clicar 2 vezes nele com o botão esquerdo. E aí vai abrir essa caixa e você insere aí o nome que você desejar. E agora a gente vai fazer a energização do componente. Se você tiver uma fonte de corrente contínua externa, pode usar tranquilamente, mas o controlador ele traz uma fonte de corrente contínua interna com a tensão de 24 volts. Então são esses 2 terminais, sendo que o primeiro é o terminal positivo e o segundo é o terminal negativo, com a tensão de 24 volts de corrente contínua. Então a gente vai alimentar a entrada dos componentes com positivo. Lembrando que essa fonte de corrente contínua é para correntes baixas. Então se você precisar de alimentar muitos componentes,
como por exemplo muitos sensores, uma distância longa, não é recomendável você utilizar essa fonte. Aí nesse caso será ideal você utilizar uma fonte externa. Mas se for só botoeiras, a distância não for muito longa, você pode usar tranquilamente aí a fonte do próprio controlador. Então vou fazer a alimentação aí do positivo, então vou pegar o positivo aqui, vou lançar o positivo aqui na entrada dos componentes. E agora eu vou ligar a saída dos componentes na entrada do controlador. Feito isso, você precisa identificar o seguinte, que para o seu CLP conseguir identificar o sinal enviado na entrada, você tem que fazer a ligação da massa das entradas. E a massa das entradas aqui nesse controlador é esse primeiro terminal. E a massa das entradas recebe o sinal contrário ao sinal que é enviado aqui pelas botoeiras. Então a gente sabe que como o sinal que está sendo enviado pelas botoeiras é o sinal positivo, então o sinal da massa das entradas tem que ser o sinal contrário, que é o negativo. Então a gente precisa pegar o negativo aqui da fonte e ligar aqui no massa. Então vamos fazer esse jump. Então vamos pegar aqui o negativo e fazer a ligação dele aqui na massa das entradas. Tranquilo? Então feito isso, a gente já consegue identificar o recebimento de sinal do controlador. Então vou fazer a simulação, o símbolo de simulação, essa setinha verde na parte superior, e a gente consegue observar que o nosso controlador já ligou. E se eu fizer o acionamento aqui de uma botoeira, a minha entrada em que essa botoeira está enviando o sinal vai receber o sinal e mostrar para mim aqui no painel de LEDs que esse sinal está sendo recebido. E a botoeira S1 faz o envio do sinal normalmente, e o F2 eu não vou fazer o acionamento porque eu preciso do circuito de força, mas vai estar funcionando normalmente. Então agora a gente vai fazer a ligação dos componentes da saída. Então os componentes da saída a gente vai utilizar a bobina do contator. Então a bobina do contator está aqui nessa categoria, é o primeiro componente, então vamos inserir ele. E agora vamos colocar aí 2 LEDs também, para identificar aí se o seu motor está ligado ou desligado. Então, como a gente sabe que o CLP vai enviar o sinal fase, a gente precisa entender o seguinte, que aqui, como a saída é relé, a gente tem que alimentar com o sinal que o CLP vai enviar aqui no 1L e aqui no 2L. Então, se eu for utilizar a porta 5 para frente, quem faz a alimentação do sinal que o CLP vai enviar é o terminal 2L. Então, eu preciso alimentar o 1L e o 2L com o condutor fase. Então, eu preciso inserir aqui a minha fonte. Então, eu vou puxar aqui o fase, inserir o condutor fase. Vou girar ele, clica nele e clica aqui na parte superior, vire à esquerda. E agora eu vou puxar a alimentação aí para o terminal 1L e para o terminal 2L. Terminal 1L e o terminal 2L recebendo aí o fase. Vou colocar aqui o símbolo de nó para identificar que tem uma emenda nesse ponto. E tranquilo, tá feita a alimentação aí da entrada do relé da saída do CLP. Então agora eu vou ligar aí da saída do CLP em cada um dos componentes. E agora eu vou fazer a alimentação do neutro. Então, eu vou pegar o neutro, vou lançar o neutro, vou girar o neutro à esquerda. E vou puxar aí o condutor azul para fazer a alimentação aí da saída de cada uma das cargas, que são a bobina do contator e os 2 LEDs. O contator eu vou chamar ele de K1, porque lá no nosso circuito de força ele também é K1. E os 2 LEDs, esse da esquerda eu vou chamar de H1. E vou deixar ele na cor verde para indicar que o meu motor está desligado. E esse LED da direita eu vou chamar ele de H2 e vou colocar ele na cor vermelha para indicar perigo, indicar que o meu motor está energizado. Então fica bem bacana dessa forma que a gente fez, porque dá para você conseguir observar aqui todos os componentes de entradas e os de saída e o seu circuito de força ao mesmo tempo. Então você consegue fazer uma visualização do conjunto completo em funcionamento. Então a dica de colocar os componentes próximos à entrada justamente para isso. Tranquilo? Então agora a gente vai fazer a inserção aí das variáveis e os endereços de cada um. Então vamos começar aqui pela botoeira S0. Então vou usar o texto, vou clicar aqui no texto. Então vou colocar aqui a botoeira S0. O tipo de variável é uma variável booleana, porque é uma variável digital. E o nosso endereço, a gente tem que analisar qual é a porta que ele está ligado. Então a gente sabe que está ligado nessa porta. E essa porta faz parte do primeiro conjunto de bits, que é o byte 0. Então, esse é o byte 0, esse conjunto completo é o byte 0. E aqui a gente tem o primeiro bit do byte 0.
e o segundo bit do byte 0. Então a gente sabe que é o bit 1, porque a gente começa enumerando do 0. Então bit 0, bit 1, bit 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo do primeiro conjunto que a gente chama de byte. Então esse é o byte 0. Então o S0 está ligado no bit 1 do byte 0. Então o nosso endereço vai ficar da seguinte maneira. Nosso endereço vai ficar porcentagem e, porque é uma entrada, byte 0, bit 1. Tranquilo? E o comentário, para que serve esse botão, a gente vai colocar que é o botão desliga. Então vamos inserir aqui, alterar aqui a nossa fonte, que está muito pequeno. Então você vai só clicar em fonte e vai vir aqui e modificar aí o tamanho da sua letra. Vou colocar ele para ficar negrito e vou colocar ele no tamanho 24. Depois só dar um OK e ele já faz a atualização para você aí da sua variável. Então vou copiar e colar isso aqui que a gente já inseriu, que fica mais fácil aí para a gente fazer a configuração aí das outras variáveis. Então a gente tem 6 variáveis, 3 de entrada e 3 de saída. Então tá aqui uma linha para cada para a gente colocar aí as características de cada variável. Então como o S0 a gente já configurou, esse aqui vai ser o nosso S1, também é uma variável booleana, e o endereço de S1 ele também faz parte do nosso byte 0, que é o primeiro conjunto de bits, e ele está ligado aqui nesse bit, que é o bit número 5. Então, o nosso endereço dele vai ficar porcentagem e 0.5. E a função desse cara é o botão liga. Então, vou dar OK. Ele já atualiza. Então, esse aqui é o nosso F2. Então, vou trocar o nome dele. Então, é o F2. Também é uma variável booleana, porque também é digital. E o endereço dele, ele está ligado não mais no byte 0. Já começou o byte 1 nesse terminal e terminou nesse terminal. Então, ele está ligado no byte 1, no bit número 3. E esse componente não é mais um botão, ele é o auxiliar do térmico. Então, OK, está feita a declaração. O outro componente que a gente vai declarar é o nosso K1, que está na saída, então vamos colocar o nome dele aqui, K1. Também é uma variável booleana, só que o nosso endereço vai mudar, porque ele não é mais I, agora ele é o endereço de saída, então é Q. E agora qual que é o bit que ele está? Então ele está no byte 0 e o bit número 1. Então vamos colocar aqui, que byte 0 e o bit número 1. Esse cara aqui é o nosso contador. Eu vou dar OK. Então já foi feita aí a atualização da nossa variável. Tranquilo? Agora a gente vai colocar aí o nosso LED H1. Então LED H1, vamos colocar o nome dele. H1 vai ser Q. O byte também é byte 0, só que o bit é o bit número 4. Então vai ficar Q0, que é o número do byte, e o bit é o bit número 4. Então LED motor off. Eu vou dar OK. Já atualizou lá em cima. Então agora a gente vai fazer a configuração aí do H2. Então, vamos colocar aqui o nome dele. H2, também é variável booleana, porque também é digital. Saída, então tem que ser Q. E o endereço dele, ele também é do byte 0. Está no último bit do byte 0, é o bit 7. Então, vai ficar 0.7 o endereço. Então, esse cara aqui é o LED motor on, que é o motor ligado. Então, vou dar OK. Pronto, já está feita a configuração das variáveis. Então agora a gente vai fazer a criação do nosso diagrama ladder. Então o diagrama ladder também é bem simples da gente criar. Então a gente vai pegar os componentes aqui nessa categoria. Então vou clicar, vou inserir aqui o positivo e o negativo da nossa linha do ladder. Então vou colocar aqui positivo e negativo.
Vou puxar aqui a linha na vertical para fazer o diagrama ladder. E aí eu vou inserir os componentes. Então, vou inserir aqui o componente de entrada. E vou inserir aqui o componente de saída. E como é uma partida direta simples, a gente sabe que a gente vai precisar do contato de selo. Então, vou colocar aqui em paralelo o auxiliar. Vou colocar o contato fechado para fazer a botoeira que faz a função de desligar. E vou colocar o outro contato fechado que faz a função do auxiliar do relé térmico para desligar o motor em caso de sobrecarga. Feito isso, vou fazer aqui a ligação, o esqueminha, como se fosse um circuito elétrico, mas a gente sabe que é somente uma programação. Vou fazer a ligação aqui do contato auxiliar em paralelo, para fazer a função do contato de selo, certo? E agora eu posso fazer já a nomeação desses componentes. Eu vou fazer a nomeação, vou falar que esse cara aqui é o meu botão de ligar. E a gente sabe que o botão de ligar, daí a importância do comentário, é o nosso botão S1. E a nossa botoeira S1 tem o endereço 0.5. Então a única desvantagem que eu vejo de você realizar a simulação no CAD-ESIMU, que é justamente uma diferença de quando você faz na prática em outros controladores, é que aqui no LED você é obrigado a colocar o endereço do componente. Então daí a importância de a gente fazer essa declaração de variáveis, que é a nossa tabela. Mas na prática você não é obrigado a colocar o endereço, você pode colocar o nome do componente. Então fica mais fácil de você analisar, porque você não tem que ficar fazendo esse link o tempo todo de qual variável está em qual porta. Então a gente sabe que o S1 está na porta I0.5, então a gente vai colocar aqui esse endereço, I0.5. Então eu vou dar OK, então é a nossa variável de ligar, que é o botão liga. Então aqui a gente vai colocar a nossa saída, que é o nosso K1. Então o nosso K1 é a saída Q0.1, então a gente vai colocar o endereço dele, Q0.1, vou dar OK. E para fazer a função do contato de selo, a gente tem que colocar o mesmo componente da saída, o auxiliar da saída. Então a gente tem que repetir o endereço Q0.1 aqui, que é o endereço da saída. A botoeira fechada vai ser essa primeira, que vai ser a botoeira que faz a função de desligar, que é o nosso S0, botoeira de desligar. Então o endereço dela é I0.1. Então vou colocar aqui I0.1. Dei um OK. E esse cara vai ser o nosso auxiliar de relé térmico para indicar que você tem uma sobrecarga e desligar o motor. Inclusive ficou incorreto aqui, né? Eu coloquei o valor 0, ele está no byte 1. Então é I1.3. Então desculpa aí pelo meu erro, eu tinha que ter digitado 1 aqui. Então o nosso endereço aqui vai ser I1.3. Então vou inserir aqui esse endereço. Então vai ficar I1.3 e vou dar o OK. Então, do jeito que está aqui, a gente já consegue funcionar o diagrama LED. Então, vou simular essa parte para vocês observarem ele funcionando, certo? Então, vou clicar aqui para iniciar a simulação. Então, a gente já tem o I0.1 e o I1.3. I0.1 é o botão desliga e o I1.3 é o contato auxiliar do relé térmico. Eles estão permitindo a passagem porque o contato é fechado, é NF. Então, vou fazer o acionamento aqui da botoeira S1. Então, acionei a botoeira S1. O S1 vai fechar aqui, porque o CLP recebeu o sinal aqui na entrada 5. Então, quem está na entrada 5 é o botão liga. Então, o botão liga fez o acionamento aqui no ladder. E passou o sinal e fez o acionamento da saída, que no caso aqui foi a saída Q0.1. Olhando aqui a nossa declaração, Q0.1 é o K1. Então, fez o selo. Se eu desacionar a botoeira S1, o sistema vai continuar ligado. Então, desacionei e o sistema continuou ligado. Aqui no nosso painel de LEDs mostra que a nossa saída 1 está acionada, que é justamente a saída ligada a esse endereço que é o nosso K1. Tranquilo? Então, se eu fizer o acionamento da botoeira S0, esse contato vai abrir e vai fazer a desenergização aqui da saída. Então, vou acionar o S0, ele cortou o sinal e automaticamente cortou a ligação aí, o caminho alternativo criado aqui pelo contato auxiliar, que é o contato de selo. Então, automaticamente o K1 já vai desligar. Então, vou fazer aqui a criação das outras duas linhas, que são as linhas dos LEDs. Então, vou inserir aqui um contato aberto. E vou inserir aqui o símbolo da saída, para colocar o nosso LED motor ligado. E vou colocar o contato fechado e o símbolo da saída para representar o nosso LED, que indica que o motor está desligado.
Então, vou fazer a ligação como se fosse o circuito elétrico. E agora eu vou fazer a nomeação. Então, eu sei que quem vai indicar para mim que o meu motor está ligado ou não é o contator. Então, a gente vai usar o sinal do K1. Então, nós vamos criar um outro contato auxiliar aqui nesse local de K1. Então, o contato auxiliar de K1 ele tem que receber o mesmo endereço de K1. Então, tem que ser o Q0.1. Então, esse cara aqui vai ser o nosso Q0.1. Q0.1, dei um OK. E a nossa saída tem que ser o LED. Então, toda vez que o Q0.1, que no caso é o K1, acionar, quem será acionado vai ser o nosso LED que indica que o motor está ligado, que aqui vai ser o nosso H2. Então, o endereço dele é Q0.7. Então, vou colocar aqui Q0.7. Então, eu dei um OK. E o K1 também vai indicar que o nosso motor está desligado. Então, toda vez que o K1 estiver desligado, esse contato fechado vai permitir a passagem da corrente elétrica e fazer a energização aqui do outro LED para mostrar que o motor está desligado. Então, a gente sabe que o endereço do K1 é Q0.1. Então, deu um OK. E o nosso LED que indica que o motor está desligado é o Q0.4, que é o nosso LED H1. Então, Q0.4. Então, vou dar o OK. E agora já está pronto. Então, vou fazer a simulação para vocês analisarem se realmente está funcionando ou não. Então, vou iniciar aqui, vou acionar a botoeira S1 e o motor está ligado, porque o nosso K1 foi acionado, e o LED dele também está ligado, mostrando que o motor está energizado. Então, aqui a gente tem duas saídas acionadas no nosso controlador. Então, se vocês observarem aqui no painel de LEDs, temos duas saídas. Se eu desligar o motor, a gente vai ter uma saída ligada, que é o nosso LED, que vai indicar que o nosso motor está desligado, que é o nosso LED H1. Tranquilo? Então, vamos observar o funcionamento aí de todo o sistema. Então, vou diminuir o zoom aqui, para a gente conseguir visualizar tudo e identificar aí o funcionamento. Então, vou iniciar a simulação. Vou ligar aqui o disjuntor do circuito de força. Então, a corrente elétrica já chegou aqui da entrada de K1. A gente já tem aqui a saída energizada, saída número 4. Então, essa saída está energizada, que é o nosso LED H1, indicando que o nosso motor está desligado e pode ser energizado, que é o LED verde, certo? Então, o que fez essa linha aqui energizar o LED foi esse contato fechado, porque esse contato fechado é o auxiliar de K1, que é o endereço Q0.1, é o auxiliar de K1, e ele está fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica e acionando o nosso Q0.4. Q0.4 é o H1, que é o nosso LED, que vai indicar que o motor está desligado. Então, toda vez que esse contato aqui estiver fechado, o LED vai ligar. Quando acionar K1, esse contato abre e esse LED que indica que o motor está desligado vai desacionar. De boa? Então, eu vou fazer o acionamento aqui da botoeira S1. Acionei a botoeira S1. Olha o que aconteceu. Vamos por partes para vocês conseguirem entender. Então, primeiro, o CLP recebeu o sinal na entrada 5, que é essa entrada que está ligado a nossa botoeira S1. Então, recebeu o sinal, identificando que a botoeira mandou esse sinal elétrico, e a partir do momento que ele recebeu, aqui na programação, o contato já energizou. Ele energizando, ele permitiu a energização aqui da nossa saída, Q0.1, que a gente sabe que Q0.1 é o nosso K1. Automaticamente, quando ligou o K1, lá no seu circuito de comando, a bobina do seu contator K1 também energizou. E quando você energiza a bobina, a gente sabe que os contatos auxiliares ou contatos principais trocam de posição. Então, os três fecharam ao mesmo tempo, permitindo a passagem da corrente elétrica até o motor e o seu motor está energizado. Mas a gente sabe que aqui no diagrama LEDER também foi trocado de posição aqui o auxiliar do contator K1, que no caso é o Q0.1, e esse cara aqui vai criar o caminho alternativo para a corrente circular e manter o circuito energizado mesmo após essa botoeira, que é a nossa botoeira S1, que faz a função de ligar, ser desacionado. Tranquilo? Então, vou desacionar a botoeira S1, desacionei, o CLP parou de receber o sinal na entrada, a programação identificou que essa botoeira foi desacionada, mas mesmo assim, o seu K1 continuou ligado, porque você tem esse contato auxiliar em paralelo com a botoeira, que é a função do contato de selo. Aqui a gente tem na outra linha esse contato auxiliar, que é o Q0.1, que é o auxiliar desse cara aqui. Quando ele trocou de posição lá, esse aqui também trocou de posição. Então, ele fechou
e fez a energização aqui do Q0.7, que é o nosso LED que indica que o motor está ligado. Então aqui é o terminal do LED e aqui o terminal do contator. E aqui o contato auxiliar abriu e desenergizou esse outro LED, que é o LED que indicava que o nosso motor estava no estado desligado. Então você pode observar que aqui no circuito de comando você tem a bobina do contator e você tem o LED, que normalmente fica na porta do painel, para indicar que o seu motor está energizado. E o seu motor está girando e está energizado. Se você acionar a botoeira S0, o seu programa LED identificou que a botoeira foi acionada, abriu o contato e desligou o selo. Então o motor parou, porque se você desligar a bobina de K1, então desligou a bobina de K1, aqui no seu circuito de força os contatos vão abrir e tirar a energia do motor, fazendo com que o motor desligue. Tranquilo? Então desacionei a botoeira, voltou tudo ao normal, já posso fazer a energização novamente. Então acionei a botoeira S1, o motor gira e o LED acende. Acionei a botoeira S0, o motor para e o LED que indica que o motor está desligado acende também. Então se o motor estiver girando e você fizer o acionamento do relé térmico lá no seu circuito de força, automaticamente o seu auxiliar do relé térmico vai fechar e você vai receber a energia aqui na entrada do controlador e você vai conseguir identificar que o seu circuito parou porque vai abrir esse contato auxiliar, que é o contato auxiliar do relé térmico. Tranquilo? Então vou fazer esse acionamento. Então vou acionar aqui o relé térmico acionou, fechou aqui o contato auxiliar me enviou o sinal na entrada, abriu lá no LED e automaticamente, pela programação, o seu controlador identifica que tem que desligar a bobina de K1. Então desligou a bobina de K1, o seu motor parou. A gente poderia fazer várias implementações. Se a gente quisesse também colocar aqui um outro LED para indicar que o seu motor está com falha, com defeito, a gente poderia utilizando o sinal aqui desse contato auxiliar de relé térmico. Então galera, se você está com o seu projeto pronto, você quer salvar esse projeto, é muito simples. Então você precisa confirmar se a simulação está parada. Você vai vir aqui na parte superior em arquivo, vai vir em salvar como, vai escolher aí o local que você quer salvar esse arquivo no seu computador. Então eu vou salvar aqui nesse volume D e vou colocar aqui partida direta simples com CLP. E aí eu vou clicar aqui em salvar. Feito isso, quando você for abrir o seu arquivo novamente, você não pode simplesmente vir aqui no seu arquivo e clicar duas vezes nele com o botão esquerdo para abrir, não vai funcionar. Mesmo que você escolha aqui o seu programa que vai executar, que é o CAD-SMU. Então você tem que fazer o processo seguinte. Então depois que o programa estiver aberto, você vai clicar nessa pastinha aqui na parte superior, que é para abrir um projeto já existente. E aí você vai procurar o arquivo que você salvou. A gente está no mesmo local, só que não está aparecendo. Então você vai clicar aqui, colocar em todos os arquivos, e aí ela vai aparecer para você. Você clica nela e clica em abrir. Então o seu projeto já está aí da maneira que você salvou. Então vou fazer a simulação aqui, mesmo jeito. Então acionou, o motor vai girar, desacionou, o motor vai parar. Então pessoal, encerra aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido como criar um circuito com controlador lógico programável no simulador CAD-SMU. Então não se esqueça que eu vou compartilhar com você o link desse software para você baixar e instalar no seu computador e realizar simulações e aprender um pouco mais sobre esses dispositivos, que é uma realidade em todas as indústrias. Então é muito importante saber os conhecimentos sobre controlador lógico programável. Então quero deixar aqui o meu convite para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece e se inscrever no nosso canal, para você estar sempre acompanhando nossas aulas, que a gente tem muito material bacana para ainda estar postando. Eu vou fazer uma outra série de aulas sobre controlador lógico programável, só com um pouco mais avançada, abordando aí a linguagem de programação analógica. Então é isso pessoal, deixo aqui um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.